Queria dar uma boa noite, como sempre tento fazer, uma boa noite para aquele que chegou, para aquela que chegou um pouco depois do nosso início. Uma boa noite, a paz de Jesus, que haja graça abundante sobre a tua vida. Essa graça que temos experimentado dia após dia. Não sem lutas, não sem dificuldades, mas temos verdadeiramente experimentado a graça de Jesus sobre nós. Que bom que estamos juntos, está chovendo um bocado aqui. A gente fica com medo aqui em casa da falta de luz com a chuva, é muito comum, então se faltar a luz a gente tenta conectar de novo depois, tá? Vou mandar mensagem pelos grupos do WhatsApp da gente, para todas as pessoas que a gente conecta nesse momento, mando um novo link se for necessário, mas a gente retorna, tá bom? Não vamos deixar de ter a palavra do Senhor na nossa vida essa noite, né? Não sei se você acompanhou, se você conheceu algumas notícias dessa semana, onde nós tivemos o Dia da Consciência Negra, na sexta-feira passada, que certamente é uma tentativa de fazer com que a sociedade veja com mais clareza que precisa tratar as questões de racismo, né? Alguém pode até pensar, mas por que nós precisamos de um Dia da Consciência Negra? Nós precisamos que todo dia seja Dia da Consciência Humana. E é verdade que isso é uma afirmação real. E a gente tem visto isso muito nos debates, nas redes sociais. Muito também do tipo, toda vida tem valor, quando algumas pessoas dizem vidas negras têm valor, né? Mas o que eu acho que é importante a gente ter, e eu creio que é o objetivo de dias como esse, de afirmarmos que toda vida tem valor, mas vidas negras têm valor especificamente, é uma tentativa de fazer com que a realidade do racismo acabe na nossa sociedade. Não é tornar uma certa raça melhor, afirmando isso, mas é lembrar a sociedade que há algo de errado quando as estatísticas de mortes, de desemprego, de salários, etc., tudo isso traz tantos dados de que há racismo entre nós. Mas voltando ao Dia de Consciência Negra, Dia da Consciência Negra, como por uma coincidência que eu considero infernal, no dia anterior, na quinta, mais uma vez um negro foi assassinado de maneira brutal. Eu não conheço tudo o que aconteceu ali, não tenho todos os fatos, não vou afirmar nada, mas o que eu sei é o seguinte: um homem foi espancado até a morte. E quem sabe, mais uma coincidência infernal, um homem negro foi espancado até a morte numa rede de supermercado. E ao ver a notícia, e quase ser exposto ao vídeo, porque filmaram isso, graças a Deus eu percebi e desliguei, eu parei, larguei meu telefone em cima da mesa, estava na varanda, larguei meu telefone em cima da mesa e comecei a orar chorando de uma forma muito forte, com apenas um pedido: Senhor, chega, basta, Maranata, Maranata, vem Jesus e inaugura de vez, de forma definitiva, plena, completa o teu reino. Confessei diante do Pai nessa manhã de sexta-feira que eu não aguentava mais. Pandemia, divisão no mundo, na igreja, minha esposa em tratamento quimioterápico, possibilidade de mudanças no meu trabalho que eu não sei se vão trazer ou não impacto para a vida da minha casa, enfim, acho que foi um momento de um pequeno colapso emocional diante daquela notícia. Algo que às vezes a gente precisa, um desaguar das emoções. E aí eu me pergunto essa noite, e te pergunto, você tem se sentindo assim nos últimos meses? Se sentido sobrecarregado em alguns momentos ou em vários momentos por coisas que têm te desanimado constantemente, que têm te deixado sem forças constantemente? Os mesmos problemas de sempre, as mesmas dúvidas, as mesmas dores, coisas que vão te cansando aos poucos, te tirando a energia e aos poucos tirando da gente o ânimo, forças, tudo isso, aos pouquinhos, mas constantemente. Talvez alguns de nós estejam vivendo dias de dificuldade até para sair da cama. Tenho orado na igreja por alguém que tem tido essa dificuldade. Alguns podem estar em um desânimo tão grande que até comer se torna difícil. Pois eu gostaria de falar para você, que como eu tem se sentido assim ultimamente, ou pior, tem se sentido assim há muito tempo. E eu não sei se você reparou
quando descrevia o que aconteceu comigo, eu falei sobre um momento de colapso pequeno diante do Pai. E eu falei isso porque não durou nem 5 minutos. O desespero da notícia e tudo isso parece que se levantando ao mesmo tempo dentro de mim não durou nem 5 minutos. Sabe por quê? Não é porque eu sou especial de alguma forma, não é porque eu aprendi a lidar com as minhas emoções com algum tipo de técnica, não foi porque desenvolvi com autoajuda, programação neurolinguística, mecanismos para lidar quando perco o controle das emoções, nada disso. Isso aconteceu primeiro porque eu orei. No meio daquele desânimo ali, num choro copioso, eu orei. Na mesma hora que o ar parecia faltar, eu me voltei para o Pai em oração e clamei. Quase gritei por socorro. Experimentei na minha própria vida aquilo que o salmista tão bem colocou. Vou ter dificuldade de mudar aqui, deixa eu ver se eu acerto aqui. Segura aí um pouquinho. Ficou numa posição que está dando agora sim. Eu experimentei aquilo que o salmista já tinha visto ali no Salmo de número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu vi essa realidade no momento de oração diante de Deus naquela hora difícil ali. Experimentei essa verdade. E essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você essa noite, meu irmão, minha irmã, que tem passado por esses momentos difíceis, que quase perde o ar nesses eventos. Clame, ore, se volte para o Senhor em oração, mas se volte para o Senhor como salmista, esperando com paciência e aguardando nele, porque certamente ele vai se voltar para você. Como fez comigo naquela manhã ali, como faz na história da salvação com tantos homens e mulheres da sua família, como faz com muitos de nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora. Clame, espera confiantemente no Senhor e Ele vai se voltar para você nesses momentos de angústia e de dor. Mas o que trabalhou meu coração de verdade na sexta, quando vi aquela notícia, foi a palavra do Senhor. Palavra essa que eu já vinha meditando durante a semana para a mensagem de hoje. Como vocês sabem, vocês que têm acompanhado essa série de mensagens, estamos falando sobre a vida na fé, a vida que caminha pelo que se crê, nem sempre pelo que se vê, mas pelo que se crê. É a vida de Jesus em nós, nos dirigindo em todo o tempo. E nessa série eu tento manter uma programação, uma agenda que foi pensada antes de começar a série. Não é nada muito elaborado, apenas os temas e tópicos, e a partir desses tópicos, os textos para meditar domingo com vocês. E eu queria colocar para você aqui o nosso texto de hoje. O texto que estava no meu coração quando eu experimentei aquele momento e o texto que, junto com a oração, me ajudou. Isaías 40, Isaías capítulo 40, a partir do verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas, sempre um mais do Senhor, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Foi esse o texto que esteve orientando o meu coração naquela manhã. Não por coincidência, ou por coincidência de Jesus, era o texto que eu vinha meditando, e é o texto para nosso tema de hoje, que é vida na fé, vida renovada em Jesus. Vida na fé, vida renovada em Jesus. Você está cansado?
do que veio ocorrendo? Não consegue por si só descansar? Então o convite da palavra para você essa noite é: seja renovado pelo Pai, seja renovada pelo Pai em Jesus. Seja renovado e renovada pelo Pai em Jesus. E esse texto me ensina, em primeiro lugar, que vida renovada é vida que nem sempre entende por que chegamos onde chegamos. Vida renovada é vida que nem sempre entende por que nós chegamos onde chegamos. O Senhor, por sua palavra, nos ensina que sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Nos ensina também que nem um só fio de cabelo cai sem que Ele saiba, mostrando que Ele está no controle da nossa vida em todos os aspectos, dos grandes aos pequenos. Ele está no controle. Então, se sua vontade é sempre boa e se Ele está no controle de tudo, por que eu não experimento essa vontade em muito do que me acontece em alguns momentos? Por que eu vivo essas fases, essas lutas que não passam? Qual a explicação disso? Creio que esse texto nos ensina muito quando ele diz: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E na renovada é essa vida que não entende completamente. Eu não consigo entender. O seu entendimento não se pode medir, como diz o salmista no Salmo de número 47. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, vai dizer quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis. Acho que coloquei esses textos aqui também. Não coloquei. Pensei que tinha colocado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 11 de Romanos quão inescrutáveis são os seus caminhos. O ser humano separado de Deus quer medir o mundo por si mesmo. Entender tudo a partir da sua mente, da sua capacidade, mas não percebe que isso é impossível. Não reconhece que é falho, limitado. Nós vivemos em um pequeno momento da história, estamos restritos a um pequeno lugar geográfico na maior parte da nossa vida. E, acima de tudo, a nossa mente não tem a capacidade de capturar todos os dados e muito menos de analisar tudo. E foi como falei na semana passada. Esse ser humano, eu e você, precisamos nos lembrar que não somos criador, mas sim criatura. Então, uma vida renovada, que se lembra dessas coisas, é uma vida que entende, que não consegue entender completamente. Eu entendo que não consigo entender. Eu reconheço que há limitação em mim. Mas isso faz parte da vida da fé. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é essa realidade aqui, ó. O eterno Deus, o Criador, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Veja que o texto, rapaz, hoje está uma dificuldade de mudar aqui as coisas. Veja que o texto me ensina que apesar de eu não ser criador, apesar de eu ser limitado, eu vivo renovadamente em Jesus porque eu me torno nele filho daquele que criou tudo que é ilimitado. Eu não sou ilimitado, sou criatura, mas sou filho do Criador dos fins da terra que não se cansa e nem se fadiga. Vida renovada, vida na fé, vida renovada é vida que reconhece que é limitado, mas que sabe, pela fé, que é filho daquele que é ilimitado. Aleluia! Quando eu chorava, ver a notícia, que foi como uma gota d'água, essa semana eu pude me voltar para aquele que nunca é pego de surpresa. Eu chorei diante daquele que não se cansa com nenhuma sucessão de notícias ruins, que não se fadiga com nada. Como criatura, eu sou limitado a um momento e a um lugar na história. Como criatura, estou limitado ao projeto do meu Criador, a uma mente que é capaz apenas de certas coisas. Mas não vivo essas coisas sozinho. Eu não vivo a realidade que eu não entendo sozinho. Minhas lágrimas na cesta não foram derramadas no isolamento existencial de alguém que se desviou do Criador e está só. Meu choro foi diante daquele que não se cansa, diante daquele que não se fadiga, daquele que é ilimitado em todos os aspectos possíveis da existência. E é diante dele que você e eu choramos, meu irmão, minha irmã. É diante do Criador que não se cansa nem se fadiga, o eterno Deus, Criador dos fins da terra, que eu e você choramos. Choramos sim,
mas o fazemos diante daquele que criou todas as coisas e que se revelou em Jesus como nosso Pai. Pai que cuida, Pai que ama. Então eu e você temos o colo do Criador do Universo. Nós temos o colo, o aconchego e o cuidado do Criador do Universo. Que coisa espetacular e maravilhosa! Nós estamos no colo do Todo-Poderoso que nos ama. Nós não estamos no colo de um homem poderoso, de um homem milionário, bilionário. Nós não estamos no colo de um homem cercado de um exército para nos proteger humano. Nós não estamos no colo de alguém que conhece todos os meandros da política mundial e pode abrir e fechar portas conforme a sua vontade. Nós estamos no colo de alguém que fez tudo isso, que formou todos eles e que está acima de todos eles. Nós estamos no colo do Todo-Poderoso que nos ama. Que coisa maravilhosa! Isso tem dimensões, desdobramentos, consequências enormes, mas que aqui nesse texto eu queria apenas tratar de duas consequências. A primeira é que, por estar no colo do Criador de todas as coisas, do Todo-Poderoso, eu posso dizer que, apesar de eu não conhecer todos os seus desígnios de forma plena, eu vivo renovadamente conhecendo o suficiente para, ainda que pela fé, descansar naquele que cuida de todas as coisas. A primeira consequência de eu viver no colo todo-poderoso que me ama é viver renovadamente conhecendo o suficiente da revelação daquele que pode todas as coisas. Veja o texto. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos cais, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam. Correm e não se cansam. Veja que há correria na vida. Há caminhar, mas também há correria. Mais à frente, na história da criação, quando o Filho se revela, ao despedir-se, ele deixa claro, em João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais à frente, o Espírito continua falando agora com o apóstolo Paulo. Ali, primeiro em Romanos capítulo 8, verso 36, como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu entendo o suficiente para saber que seria assim, correria. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo vai dizer, e na verdade todos que querem viver pacientemente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Espírito revelou em sua palavra e eu, que vivo renovadamente nele, posso entender que as situações seriam assim. Eu e você não conseguimos explicar cada situação difícil. Não conseguimos explicar como que uma vontade que é boa pode estar se realizando na tribulação. Mas nós podemos, porque somos filhos no colo do Todo-Poderoso que nos ama, nós podemos saber que ele disse que seria assim. Ele não pintou o mundo cor-de-rosa para nos chamar para si, não precisou agir como um vendedor que esconde os problemas de um carro ou de uma casa. Muito pelo contrário, nos disse claramente que haveriam problemas e que precisamos viver essa vida na fé renovada com essa dimensão bem clara diante de nós. Mas a segunda coisa que eu aprendo como consequência de ser filho do Altíssimo não é somente que ele deixou para nós registrado que seria assim, que ele, por ser todo-poderoso e controlar a história, conduz todas as coisas e nos disse, olha, vocês vão ter tribulações, há correria, mas a segunda consequência é que viver renovadamente é ter as forças multiplicadas por esse Criador. Não é só saber que as coisas seriam difíceis, mas é também saber que as minhas forças foram multiplicadas e são multiplicadas por ele. Veja ali o verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. De novo, nós não estamos sós.
Mas do que adiantaria estarmos cercados apenas daqueles que são semelhantes a nós, limitados a um lugar, a um momento da história? Quem eu recorreria de verdade, se todos nós estamos vivendo as mesmas lutas? Mas a consequência de sermos filhos do Criador nos permite recorrer a Ele, ilimitado, todo-poderoso, não limitado e com poder restrito, mas ilimitado e todo-poderoso. E Ele, sendo todo-poderoso, pode, como afirmou que faria, multiplicar as nossas forças diante das tribulações. Então creia, você não está só. E mais, quem está contigo pode todas as coisas e disse que iria multiplicar as suas forças. Então, se aproprie pela fé dessa realidade. É vida na fé, sempre. Tome posse da promessa do Pai. Eis que estou convosco todos os dias, e estou convosco multiplicando as tuas forças, mesmo quando você pensa que não dá mais, de tão cansado que está, ali estou contigo, te sustentando e te multiplicando as forças. Agora mesmo, enquanto você chora, agora mesmo quando você não vê como resolver as questões tão difíceis, talvez alguma específica, agora mesmo, o Criador de tudo, Pai, te pega no colo e multiplica as tuas forças. Agora mesmo, o Criador do Universo, o Pai, te pega no colo e, como Ele disse que faria, multiplica as tuas forças. Aleluia! Aleluia! Se aproprie dessa realidade. Quem te guarda é o Criador do Universo, o eterno Deus, o Senhor. Ele não se cansa nem se fadiga. E Ele afirmou: eu vou multiplicar as tuas forças. Eu estou agora multiplicando as tuas forças. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas veja, é nele, é com ele, é por causa dele. E só somos filhos dele através de Jesus. E essa é a última coisa que aprendo nesse texto. Aprendi que nem sempre vou entender aquilo que me acontece. Aprendi que, apesar de ser ilimitado, meu Criador, meu Pai, não é. Aprendi duas consequências disso. Primeiro, por ele ser ilimitado, ele pôde me dizer o que viria pela frente. Não me deixou sem saber das coisas. Mas mais ainda, sendo ilimitado, ele disse que multiplicaria as minhas forças no meio dessa tormenta. Mas eu aprendo finalmente nesse texto que é algo para aqueles que esperam nele. É uma realidade para aqueles que esperam nele. Vida renovada só é possível em Jesus. Veja o verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa é a última coisa que eu aprendo nesse texto. Eu queria pensar e meditar com vocês, meu irmão, minha irmã. É esperar nele. E isso é um ato de fé. É vida na fé. Mas fé que se mostra andando com Jesus. É por causa dele, da sua obra, por mim, por você, que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E assim, sermos alvo de tudo isso que aprendemos hoje. De toda essa realidade do texto de Isaías, dessa vida renovada nele. Eu era pecador, separado do Pai. E esse Criador se afastou de mim porque, sendo perfeito, não poderia conviver com o pecado que passou a habitar em mim. E somente em Jesus, então, em sua obra por mim, em sua vida, morte e ressurreição, é que passo a ser recebido como filho à mesa desse Pai e passo a ser alvo de suas promessas. Jesus sabia da realidade do nosso cansaço diante de um mundo tão hostil. Ele sabia. Hostilidade que também é consequência do nosso pecado. E Jesus sabia não somente porque era Deus, mas porque viveu como um de nós. Esteve entre nós, viveu esse mundo e sentiu, humanamente falando, as consequências de um mundo sem pecado, desse cansaço, dessa tribulação que nós enfrentamos. E qual foi o convite que ele fez para mim e para você? Não somente para aqueles da sua geração, mas para todos nós que somos cansados e sobrecarregados. Você vai se lembrar desse texto? Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. O convite de Jesus, que é o convite dele
para mim e para você essa noite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Vinde a mim. Ir a Ele foi o seu convite. Os cansados e sobrecarregados, eu e você, nossa geração, a geração anterior, as gerações anteriores a nós, as gerações que virão, sempre seremos cansados e sobrecarregados pelo pecado e pelo mundo no qual o nosso pecado age. E nós só encontraremos todas as promessas se formos a Ele. Isaías ouviu a voz do Senhor e deixou registrado: somente aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E esperar no Senhor é ir a Jesus, é ir àquele que é o caminho para o Pai. Nossa geração vive inserida nessa cultura de muitos deuses. Nossa cultura é aquela que não quer fazer diferença entre caminhos. Não há caminho melhor, diz essa cultura, esse pensamento. Assim, a maioria de nós, a maioria dessa geração que já ouviu falar de alguma forma de Jesus, em Jesus, imagina que ir a Ele é como ir a qualquer outro. Cristais, energias cósmicas, outras entidades espirituais, desde que se mostrem querendo o nosso bem, tudo isso pode soar ao ouvido pós-moderno como ir a Jesus. Mas não foi isso que ele disse. Se ele é o Filho de Deus, como cremos e afirmamos, se ele é o único capaz de nos dar forças por ser ilimitado, como afirmamos hoje, então o que ele disse deve ser a verdade, não é? Não aquilo que a cultura predominante diz, mas o que ele diz deveria ser aquilo que orienta a minha vida e a sua vida. E o que foi que ele disse? Que o seu caminho era estreito, sendo estreito, restrito. Ele disse que somente através dele chegaríamos ao Pai. Ele disse que era o caminho e não um caminho. Então, o que tudo isso significa? Que não há outro caminho. Que não há outro que nos leve de volta ao Pai, porque não há vários caminhos, mas apenas um, que é estreito. Então, eu queria te convidar a prestar atenção. Em Deus, no Criador, temos todas as promessas para uma vida plena, ainda que seja uma vida de fé que vive pelo que se crê e não pelo que se vê. Mas essa vida plena está disponível somente para aqueles que receberam a Jesus. É através de Jesus e somente através dele que essa realidade alcança nossas vidas. Não há outro além dele que nos leve à casa do Pai. Eu sei que é uma afirmação exclusivista e que nossa geração foi criada com essa mentalidade de não gostar daquilo que é exclusivo. Eu sei disso porque eu sou essa geração. Mas entre aquilo que a cultura diz, cultura essa que passa de tempos em tempos, e aquilo que aquele que afirmou que era Deus e ressuscitou diz, eu fico com ele. Por uma questão de coerência, até mesmo uma coerência racional. Mas, simplesmente, por uma questão de vida que somente ele tem. Somente ele tem. Você quer vida plena, verdadeira, eterna. Somente nele você vai encontrar essa realidade. Somente nele você vai encontrar isso. Ele e mais nada. Não é Jesus e, não é Jesus ou, é Jesus. Ponto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, finalizando, vida na fé é vida renovada em Jesus. É vida que não entende tudo porque é limitada. Mas ainda assim, é uma vida que pode ser vivida com aquele que é ilimitado e que pode tudo. E que por isso pôde nos dizer que seria duro, mas que multiplicaria as nossas forças, que estaria conosco todos os dias multiplicando as nossas forças. Mas
é vida que só é possível no Filho, em Jesus, único o caminho, único verdade e único vida. Você o tem, mas o tem realmente? Ou você o coloca no mesmo patamar que todos os outros possíveis deuses e possíveis forças? Por favor, essa noite, se algo de prioridade é não entender que vida renovada é essa vida que nós descrevemos a partir do texto de Isaías, mas principalmente entender que a vida renovada está disponível em Jesus e que Ele é o único caminho para essa vida, mais ninguém. Então, se você o coloca junto com tudo o resto, por favor, hoje, essa noite, separe Jesus, coloque Ele acima. Deixe o resto de lado e se apegue completamente a Jesus, porque é nele que você vai encontrar essa vida plena. É nele que você vai encontrar forças multiplicadas. É nele que você vai encontrar entendimento, ainda que seja um entendimento pela fé. É nele, somente nele, que você vai encontrar vida renovada. Amém? Se volte para ele e viva essa vida na fé, que é a vida renovada com ele e por ele. Em nome de Jesus. Amém?